Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Fernando Horta, historiador, professor, está sempre com a gente aqui às segundas. Fernando, como você está? Tudo bem por aí? Tudo bom, Thalita? Aqui tudo tranquilo, um friozinho estranho para Brasília. Não é bem estranho, mas enfim, a gente fazia tempo que não sentia isso aqui. Acho que o El Ninho está começando a fazer algumas reviravoltas aí. Sabe que eu comentei na semana passada, aqui no ABC em São Bernardo, o inverno trouxe calor, porque estava muito frio até a chegada do inverno. No dia que entrou o inverno, nossa, fez um calorão e continua assim, né? Fez um final de semana bem gostoso e agora a gente está com solzão, temperatura alta. Mó barato esse El Ninho realmente mexendo demais com a temperatura e o clima, né? E é uma coisa que nós vamos ter que nos acostumar, né? Vamos ter que começar a ouvir especialistas sobre isso, quais são as perspectivas aí, porque a É. coisa aqui em Brasília está um pouco diferente, viu, do que a gente estava acostumado. Pois é. Vamos lá, vamos começar com Alberto Fernandes, ele sendo recebido por Lula, porque isso está acontecendo neste momento agora. Inclusive, os dois continuam juntos, né? Foi uma visita que começou ali no início da manhã, um encontro oficial para a comemoração desses 100 anos Brasil-Argentina. Foi anunciado um pacote de ajuda conjunta ali entre os dois países, com 100 ações. O Lula falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria te ouvir sobre os significados desse encontro, inclusive, né? Alberto Fernandes anunciou faz pouco tempo, né, Fernando, que ele não vai concorrer à reeleição agora ali na Argentina. O país passa por alguns problemas econômicos e agora o Brasil tenta dar esse apoio econômico, ao que me parece, e tentar dar uma força para o peronismo ali na região também, para ver se, de repente, é possível fazer uma reeleição, uma candidatura forte da esquerda na Argentina. Como que você vê esse encontro e as perspectivas para o país? Eu acho que são 200 anos, né, Thalita? São 200 anos de relação Brasil-Argentina, porque eu acho que é a partir de 1823, né? A gente está falando aí o ano seguinte depois da independência, se não me engano é isso. E tenta mais uma dessas posições aí da Argentina e do Brasil, se colocando como uma espécie de pedra fundadora dessa identidade latino-americana, dessa união latino-americana, ou pelo menos dos planos, né, de uma maior aproximação entre esses países. Então, do ponto de vista diplomático, esse é um encontro muito importante para a restante da América Latina. Do ponto de vista político, o presidente Lula tem muita coisa a colocar ali. Quer dizer, a Argentina passa por graves problemas, não é de hoje, é de muito tempo. A Argentina tem um problema sério na sua balança, ela precisa de dólares o tempo inteiro para tentar conseguir resolver o problema dos seus pagamentos em dívida. A sua moeda nacional ela é extremamente frágil, seus próprios cidadãos não costumam usar ou usam o peso sempre como uma segunda moeda e preferem o dólar por conta da capacidade que a moeda americana tem de reter valor frente ao peso, né? Então, essa questão toda faz com que a economia da Argentina seja extremamente volátil a esses fluxos internacionais. Então, quando os Estados Unidos sobem o juro, por exemplo, nós temos uma fuga de capital muito grande dentro da Argentina, até porque na Argentina, se não me engano, já está podendo ter depósitos em dólar há muito tempo, então é uma situação bastante complicada, ela não tem muito controle sobre algumas das ferramentas de macroeconomia importantes para uma economia se dar bem. Então, a crise não é só em função de algumas escolhas equivocadas do Alberto Fernandes, mas também de uma elite, especialmente a elite de Buenos Aires, que tem uma capacidade muito grande de mudar os parâmetros da economia argentina de uma hora para outra, e acabou usando isso para prejudicar o governo de esquerda. O Brasil poderia dizer que não tem absolutamente nada a ver com isso, mas se nós voltarmos a ter uma Argentina governada por indivíduos que sejam de extrema direita, né, isso pode prejudicar também a posição brasileira, não só na sua questão de política interna, porque o presidente Lula, por óbvio, pretende que a gente continue num caminho progressista no Brasil, mas também as relações bilaterais. Vamos lembrar que hoje a Argentina é responsável por uma parte do comércio de indústrias, da produção industrial brasileira. Quer dizer, poucos são os
países que compram produtos industriais brasileiros. A Argentina é um deles. E se a Argentina entrar em mais crise, nossa indústria, que já está com problemas, pode ir mais ao fundo. Então, há todos os motivos que você possa imaginar para que a gente se aproxime e realmente ajude economicamente a Argentina dentro das possibilidades brasileiras. Então, não é só uma questão de amizade entre os dois presidentes ou uma questão ideológica entre as duas percepções de mundo e as formas de governo, mas também são questões econômicas de fundo que o Brasil tem interesse. Então, tudo isso tem que ser analisado. É uma excelente afirmação do presidente Lula para esse caminho da integração latino-americana. Vamos ver se dá certo. Perfeito. Vamos continuar falando sobre cenário internacional antes da gente falar sobre o Brasil? Pode ser, Fernando? Porque eu queria comentar essa notícia da Grécia que a gente trouxe, né, com o Partido Conservador vencendo eleições, e a gente tem visto em vários países, né, pelo mundo, a gente já tem comentado sobre isso, essa ascensão de uma direita, de uma extrema-direita. Não sei se a Grécia faz parte desse pacote também, queria te ouvir sobre isso. A Grécia que já teve um governo bastante à esquerda, e agora, então, o partido mais conservador tendo a vitória e conseguindo maioria. E, bom, vamos falar sobre essa questão da direita, mas logo depois eu quero te ouvir sobre a Rússia, né? Sobre o final de semana foi de notícias em relação à Rússia, aquele exército paramilitar Wagner que, enfim, tentou marchar para Moscou e depois tomou a decisão de recuo, enfim, com aquela liderança aparecendo bastante agora na imprensa, e inclusive falando pela primeira vez sobre não ter sido um plano enfrentar Putin. Então, mas espera, vamos primeiro te ouvir sobre extrema-direita e depois eu quero te ouvir sobre Rússia. É muito preocupante o que está acontecendo na Grécia, sabe, Thalita, por 3 motivos. Primeiro, porque a Grécia foi o país mais afetado, ou pelo menos o primeiro país mais afetado por aquelas reformas neoliberais logo depois da crise de 2008. Né? A Grécia teve uma parte, inclusive, do seu próprio patrimônio histórico sendo vendida para supostamente pagar dívidas, teve um programa de reacomodação de políticas públicas e políticas sociais brutais, deixando muita gente passando necessidade, ou seja, havia uma denúncia do neoliberalismo europeu de que a sociedade grega gastava demais e produzia de menos, e assim ela ficava, portanto, prejudicando a economia do restante da Europa. Então a Grécia ela foi muito atacada nesse sentido. Naquela época, houve quem defendesse uma guinada mais à esquerda na Grécia, em que se, inclusive, rompesse com a moeda do euro, que se trabalhasse uma proposta de economia nacional bem mais, vamos dizer assim, revolucionária do ponto de vista das teorias econômicas, e tudo isso foi colocado para baixo do tapete, e o que assumiu foi uma centro-esquerda que passou a fazer acordos com um centro para tentar a governabilidade, e o que nós estamos vendo aí vamos dizer assim, o resultado dessa política, ou seja, uma extrema-direita que volta ao poder, com os conservadores cada vez mais fortes, aproveitando o pouco de reorganização econômica que a esquerda conseguiu fazer, os conservadores agora assumem o poder e vão implementar uma agenda tremendamente, vamos dizer assim, discriminatória, contrária aos processos de imigração, com problemas sérios para continuar na escala de proteção da sociedade grega que a gente estava tentando retomar. E tudo isso, por que assusta a gente, Thalita? Porque esse é o caminho que está acontecendo em todos os países em que a esquerda, ao ganhar a eleição, toma o caminho para uma governabilidade e se aproxima do centro. O que acontece de fato é que a esquerda acaba não conseguindo colocar os seus projetos em prática, ela fica pedagogicamente indissociável da extrema, pelo menos da centro-direita, perde o seu sinalizador para o público por que deveria votar, e os próximos governos acabam sempre caindo na mão dos conservadores. Então isso é importante para o próprio presidente Lula e seus assessores darem uma olhadinha para ver se não é o momento de nós marcarmos um certo ponto de dissonância disso que está acontecendo, não só na Grécia, mas está acontecendo em vários lugares. O Chile está entrando numa situação semelhante a ela, outros países da América Latina estão vivendo isso, a Argentina está com a possibilidade de viver exatamente esse mesmo caminho, né? E aí nós
nós vamos acabar tendo que perceber que, olha, se nós queremos uma sobrevida de um projeto de esquerda e de uma sociedade mais igualitária, mais produtiva, capaz de nos levar ao século XXI, talvez esses acordos de governabilidade que nós vamos fazendo para supostamente continuar no governo sejam, em realidade, um tiro no pé. Porque a médio e longo prazo, o que nós temos visto é que os governos que ganham as eleições logo em seguida são governos ainda mais conservadores, ainda mais reacionários do que aqueles que nós tiramos do poder. Então, isso é uma questão a ser observada com muito cuidado. Além do que, a Grécia tem sim um movimento neonazista que é preocupante e que se não assume nesse momento ainda, mas que com certeza é parte da base desse processo. Veja que esse Partido Conservador ele ganhou 1/3 dos votos do parlamento sozinho, e aí por conta de uma lei na Grécia, ele acaba passando de 1/3 para metade dos votos, porque eles ganham 50 cadeiras do nada, né? Então eles favorecem o processo da governabilidade, só que nesse caso, para uma governabilidade conservadora, talvez até reacionária. Fernando, eu não consigo deixar de pegar esse gancho, agora você falando sobre Grécia e trazendo inclusive essa reflexão aqui para o Brasil, para a gente discutir as relações do governo Lira com governo Lira é boa, né? Do governo Lula com o Congresso, para depois a gente falar sobre Moscou. Vou deixar para o final, tá bom? Mas, então vamos falar sobre essa relação de governabilidade, né? Que é necessária para que... quero te ouvir se é necessário realmente, né? Porque o que a gente vê hoje é muita discussão em relação ao Centrão avançando sobre ministérios do governo Lula, né? O grande debate nesse começo de semana é que o Centrão quer o Ministério da Saúde e a Anísia Trindade me parece segura nesse lugar que ela ocupa como ministra. O governo Lula faz parecer que ela está segura de fato, né? Mas existe a negociação de ministros. Ministra do Turismo foi notícia até a semana passada, enfim, a gente ainda não tem o que vai acontecer com ela, mas muito provável que ela deixe o ministério também, que será cedido ao Centrão. Há a possibilidade de governabilidade sem essas sessões, sem o Centrão, sem essa construção juntamente com o Centrão, como você coloca? Olha, Thalita, assim, né? Veja, tem gente que anda trabalhando com aritmética como se a aritmética fosse política, né? Então a pessoa vai lá, pega o número de cadeiras no Congresso e descobre que Arthur Lira e o Centrão têm por volta de 260 votos, especialmente na Câmara, né? E que o governo teria aí algo entre 130 e 140, e, portanto, a oposição mais 130 e 140. Então, que o Centrão seria essencial. A pessoa faz essa matemática e aí sai defendendo todas as ações do governo. Isso é muito perigoso, porque política não aritmética. Política é o trato diário no processo de negociação que tem que ser feito. Se a aritmética fosse a resposta para tudo, então não precisava nem manter parlamento. Fazia a votação, escolhia ali as cadeiras e depois já colocaria os números de votos para um lado e para o outro. O que me parece é que o governo Lula, infelizmente, ele está muito acanhado no processo da sua relação política com o parlamento. Ele está baseado em determinadas premissas que não são de todo falsas, mas eles não trazem nenhum tipo de novidade, nenhuma movimentação diferente. Eles estão muito colocados na correlação de forças estrutural do Congresso. Não conseguimos maioria, então nós temos que negociar com tudo e de absolutamente todas as formas. A esquerda no Brasil nunca teve maioria. No auge do governo Lula, no auge ali, 2006, 2007, 2008, nós chegamos a ter 22%, 23% do parlamento, e era isso. E com isso nós fazíamos e fizemos uma série de mudanças. Mas por quê? Porque você tinha pessoas na articulação política, como, por exemplo, o José Genuíno, como o próprio, enfim, outras pessoas que estavam ali que faziam essa diferença, né? Que não se dobravam aos interesses da aritmética pura e nem a esse discurso meio eu sou amiguinho de vocês que o Lira faz. Então me parece que falta um pouco de coragem à articulação política do governo Lula para enfrentar esse tipo de situação. E na falta dessa coragem, o Arthur Lira se agiganta e vem tomando espaços que originalmente não era necessário. Aí você me pergunta, mas como fazer, Fernando? Bom, a política tem uma parte pedagógica importante. É preciso ganhar as massas, é preciso ganhar a opinião pública, é preciso se comunicar. A
a esquerda precisa voltar a utilizar aquilo que sempre foi uma marca sua, que é a sua maior responsividade para com as ruas. Agora, se você tem um governo que diz não vou governar com as ruas, bom, aí realmente fica muito difícil, porque parece que sobra apenas a chantagem do parlamento. E qual o tamanho de Arthur Lira hoje? Porque o que a gente vê é ele envolvido em diversas investigações, tendo essa investigação em relação aos kits de robótica tendo sido levada para o STF por conta da aparição de um nome que muito provavelmente é o de Arthur Lira. A gente tem várias denúncias da ex-mulher de Arthur Lira em relação a violências praticadas pelo presidente da Câmara contra ela. E a gente tem, inclusive, a pesquisa que saiu na semana passada, a Quest, em relação à percepção sobre o orçamento secreto. A gente já falou sobre isso, né, Fernando? Em como a população hoje vê com maus olhos o orçamento secreto e como o orçamento secreto está intimamente ligado, relacionado ao nome de Arthur Lira, né? Mas qual que é o tamanho dele hoje e o poder de negociação que ele tem, apesar de tudo isso? Então, Thalita, o Arthur Lira hoje ele é gigante, mas não por conta dele. Ele, pessoalmente, é uma figura desprezível e perversa, diga-se de passagem. Há tantos, eu costumo brincar que o Arthur Lira ele completou o álbum de crimes do Código Civil e provavelmente do criminal também, né? Todas as figurinhas ele já tem. Parece que tem agressão às mulheres, parece que tem... Bom, você pode achar de tudo ali pelas denúncias que estão sendo colocadas, né? Agora, por que ele tem esse poder todo? Porque o Arthur Lira é o herdeiro de uma estratégia que as elites brasileiras criaram, que foi enfileirando Michel Temer, foi enfileirando Jair Bolsonaro e termina em Arthur Lira, no sentido de qualquer coisa contra o PT. Então você empodera quem tiver no momento, da forma que tiver, sem olhar para a cara, nem seu passado, nem absolutamente nada. E estamos nesse processo de decadência tremendo, porque as figuras que vão se sucedendo conseguem ser ainda mais frágeis e mais perversas umas que as outras. Quer dizer, Temer era perverso e era frágil, mas era infinitamente melhor em termos de negociação e capacidade civilizacional do que Bolsonaro. E Bolsonaro, olha, eu não sei te dizer qual a relação entre ele e Lira. Acho que ele é menos perigoso que o Lira é hoje, né? Então, se você olhar para a figura do Lira, você percebe realmente todas as suas fragilidades. Agora, se você olhar para o contexto social e político brasileiro, você entende que o Lira hoje leva todas as esperanças de grande parte dos conservadores e dessa elite financeira brasileira que coordenou o Brasil, que torce desesperadamente para que o governo Lula não dê resultado. Ele, Lira, tem outros planos. Ele quer, cada vez mais rápido, materializar essa posição de poder que ele está no momento, que é conjuntural. Ela deve terminar aí no prazo, no máximo, de um ano e meio. O Lira deve deixar de existir como figura política importante, mas ele precisa, nesse tempo, amealhar a maior quantidade de poder e de riqueza que ele puder, porque ele vai precisar responder a essa quantidade de crimes que ele cometeu logo depois que sair. Então é um jogo de esconde-esconde, entendeu? Ele fica se fingindo de honesto e nós fingindo que realmente acreditamos no que ele está dizendo, e o tempo vai correndo, o tempo corre contra o Lira. Por isso eu acho que o presidente devia, digamos, marcar para conversar com o Lira na semana que vem. E quando chegar a semana que vem, marcar para outra semana e esperar que a Polícia Federal faça seu trabalho. Ponto alto da semana aqui no Brasil? Eu acho que o ponto alto da semana no Brasil vai ser efetivamente como a CPI do 8 de janeiro, porque semana passada foi bastante ruim para o governo. Houve uma fraqueza muito grande ali da relatora, nós tivemos, vamos dizer assim, o andamento das coisas não foi como o governo imaginou, especialmente para uma CPI em que o governo tem maioria, e está se percebendo nesse momento que talvez aquilo esteja dando mais palco para denúncias contra o governo do que necessariamente para a consolidação de um sentido de que Jair Bolsonaro é culpado. Essa CPI é extremamente importante para que a gente possa consolidar uma ideia no Brasil de que Jair Bolsonaro precisa pagar pelos seus crimes. Se ela fraquejar de alguma maneira, toda a linha que leva Jair Bolsonaro a responder pela criminalidade que cometeu enquanto presidente, ela pode ser afetada, né? Incluindo o próprio julgamento no TSE, que nós devemos ter a retomada aí, se não me engano, essa semana. Então, é importante que nós voltemos a olhar a CPI. Olha, não era para ela acontecer, mas se aconteceu, ela tem que acontecer de forma séria. E no meu entendimento, semana passada, nós tivemos um revés bastante grande. Então, vamos ficar de olho como é que ela começa essa semana, para ver se não
não é o caso, inclusive, de tentarmos alguma mudança de parlamentares ali para que a gente ganhe maior apoio nesse processo. Não dá para brincar nisso, Thalita. Nós estamos disputando nesse momento a noção social de que Jair Bolsonaro precisa ser punido pelo que cometeu. Se a CPI não conseguir fazer isso com maioria do governo, eu fico preocupado se o judiciário vai ter coragem de fazer de alguma forma isso sozinho. A gente está acompanhando imagens ao vivo, inclusive da CPMI, dos atos golpistas, depois de ter o pedido negado pelo STF e apresentado, atestado, o Jorge Naime, que é o coronel que chefiava o Departamento de Operações da Polícia Federal, resolveu comparecer na comissão e está depondo neste momento ali na comissão. Mas vamos continuar, depois ele teve... Isso, ele pediu para não comparecer, isso foi negado, dizendo que ele tem que comparecer, mas ele pode ficar em silêncio, né? É o momento da CPI, já que a pessoa está em silêncio, é o momento da CPI falar por ele. É para isso que ela existe. Falar por meio de provas, demonstrar com documentos. Você quer ficar em silêncio? Tudo bem, mas você vai ver exatamente o que nós temos. E tudo que ele falar, obviamente, acaba sendo de ajuda para a CPI. Então é importante que os participantes façam isso. Vamos ver como é que funciona. Agora, eu não tenho gostado muito da participação do presidente da CPI. Me parece uma figura que acreditava-se que estava com o governo, mas que nesse momento está fazendo um trabalho duplo que não está sendo nada bonito, não. Inclusive, Jorge Naime está se negando a responder de fato. Ele fez aquele pedido ao STF para não comparecer. Espera um minutinho. Não, ele está respondendo sim. Ele não está se negando a responder, na verdade. A Cissa Soriano está me soprando aqui, porque ela está acompanhando. Ele não está se negando a responder, ele está respondendo os questionamentos e a relatora tem mostrado bastante material em relação ao que foram os atos golpistas. Vamos ouvir um minutinho, vamos ver uns segundinhos ele falando? É o POI. Então, o POI é o Plano de Operações Integradas. O Plano de Operações Integradas, ele envolve todos os órgãos de interesse de segurança pública, não necessariamente somente órgãos de segurança pública, mas ele envolve CAESB, SEB, Anatel, envolve vários órgãos de interesse de serviços públicos, envolve a Secretaria de Mobilidade, envolve a Secretaria de Desenvolvimento Social, então envolve todos os órgãos que possam ter interesse e possam ter ações nesses eventos. O PAI, que é o Plano de Ação Integrada, ele só fala de agentes de segurança pública, então só participa dele os chefes das seguranças das casas legislativas, participa dele o representante do GSI, juntamente com os chefes das operações dos órgãos setoriais, Polícia Militar, Detran, Polícia Civil. Então, esse é o PAI. Esse é um protocolo que a gente sempre usou em todas as operações. Agora, o que a gente tem que ter em mente, que a senhora está falando de uma operação programada. O 7 de setembro de 2023, a gente sabe que vai ter. Enem de 2023, a gente sabe que vai ter. O primeiro turno das eleições em outubro, a gente sabia que ia ter. Então, como são eventos programados, eventos que já têm uma programação, esse é o protocolo que a Secretaria seguia. E aí a gente montava já o plano de operações, o plano de ação. Jorge Naime dando explicações, então, nessa comissão, nessa CPMI. Fernando, quer comentar? Ele tá falante, né? Enquanto ele está explicando as coisas como deveriam ser, ele fica falante. Agora nós temos que mostrar para ele como as coisas foram, porque esses planos todos na cabeça dos militares e como eles estavam organizados, eles eram bonitos. Na prática, o que nós vimos é que até recrutas sem nenhum tipo de treinamento foram colocados no lugar para facilitar efetivamente as ações golpistas no dia 8. Espero que os parlamentares que hoje fazem parte de lá venham efetivamente com a ideia de transformar o depoimento do coronel num depoimento que coloque luz às questões da diferença entre o que era planejado e o que aconteceu. Sabe que eu conversei na quinta-feira passada com o Miguel Stedley, do Brasil de Fato, né, sobre a CPMI. Ele fez a mesma avaliação que você, que não tinha sido uma boa semana para a base governista ali na comissão e que eles precisariam endurecer um pouco mais tanto os questionamentos, a apresentação de fatos,
para que fosse mostrado, de fato, o que foram esses atos do dia 8 de janeiro, mas que não tinha sido uma boa semana para a base governista. Fernando, deixa eu ir rapidamente para você, para o cenário internacional, para a gente falar sobre Rússia rapidamente, já que a gente já não tem muito mais tempo, e ponto alto da semana internacional. Conta para mim. Então, na Rússia, o que nós tivemos ali foi uma discussão séria entre militares e mercenários. O grupo Wagner, que leva adiante efetivamente o conflito na ponta de lança ali na Ucrânia, é um grupo de mercenários, um grupo que nenhum exército nacional gosta, mas que, para a questão da estratégia russa, foi importante, porque a Rússia consegue lutar contra a Ucrânia sem necessariamente entregar informações do seu exército, já que são os mercenários que estão lutando e não necessariamente o exército russo. Então, os mercenários acabaram sendo importantes para isso. Agora, há uma discussão muito séria ali entre o Prigozhin, que é o líder desses mercenários, e o ministro da Defesa russo, que é o Shoigu, que tem o apoio dos militares dentro da Rússia. E eu tenho a impressão que o que ocorreu ali ou foi uma disputa política entre esses dois grupos, ou literalmente um conluio, um acordo que foi feito entre o Putin e o Prigozhin para inverter o fluxo de informação por 48 horas, ou seja, criar uma confusão tremenda, e assim o Putin consegue saber efetivamente dentro das Forças Armadas, dentro da política russa e dentro do exército que está em campo, quais são as suas fontes, onde é que eles podem colocar suas confianças. Então talvez o Putin esteja, inclusive, se fortalecendo nesse processo todo. A gente tem que ver como é que isso vai terminar. Se o Prigozhin sair disso muito bem, obrigado, a gente sabe que houve um conluio. Se acontecer alguma coisa estranha com a vida dele, com a saúde dele, a gente sabe que ele tomou uma atitude completamente doida, porque não dá para imaginar que com 25 mil homens você realmente acha que pode dar um golpe numa das potências mais bem assessoradas e bem dotadas militarmente, como efetivamente é a Rússia. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. O ponto alto internacional, me parece, nesse momento, os preparativos que nós vamos ter nos Estados Unidos para a continuidade dos processos contra Donald Trump. Nós estamos vendo nos Estados Unidos uma série de movimentações do lado dos republicanos e dos lados dos democratas para as próximas eleições. E Donald Trump vem lutando com diversas estratégias para tentar se colocar como um mártir da luta norte-americana e conseguir efetivamente se candidatar. Tomara que ele não consiga. Essa semana nós temos algumas oitivas importantes e assim como a CPI do 8 de janeiro aqui no Brasil, lá também é importante que o parlamento consiga declarar efetivamente que Donald Trump passou dos limites e não pode ser reeleito. Assim, a gente espera que a democracia no mundo se fortaleça, mas temos que esperar como é que a coisa vai andar. A gente vai ficar de olho, Fernando. Obrigada pelas dicas. Uma ótima semana para você. Muito obrigada pela participação. Um beijo grande. Obrigado, Thalita. Beijo para todo mundo. Até mais. Fernando Horta, historiador, professor, tá no YouTube também. É só você conferir no canal do Fernando Horta as análises e as transmissões que o Fernando publica por lá, tá bom? youtube.com/canal Fernando Horta. Tá aí na tela.